Mas apesar de gostar muito do Scholes, de novo pensando em chemistry, eu tenho que trazer um cara que até me surpreende. Eu não sei se tá no time do Máximo, mas acho que não tá no time do Máximo do DS, e tá no meu, que vai balancear muito bem meu de campo, que é o Xavi. O Xavi, ele foi ali o pilar desse Barcelona histórico, né, do tiki-taka. O Xavi é o tipo de jogador que ele é genial por ser simples, né? Ele toca a bola de lado, ele dá passe para trás, ele não tem... Ele e o Iniesta, eles não têm medo de tocar a bola de lado e tocar a bola para trás, né? Acho que isso marcou, né, a filosofia do tiki-taka. Eu sei que muita gente não é fã, né? Hoje a gente gosta muito do jogo vertical, né? Com jogo intenso, né? Como o Liverpool faz, de pressionar o tempo inteiro, enfim. Mas o Barcelona com o tiki-taka marcou a época. Eles levantaram uma quantidade absurda de troféus, né? Por ter um time muito forte e por ter um padrão tático que possibilitou esse time muito forte ganhar o que ganhou, né? Lógico que eles têm o Messi, né? Que aí é uma discussão um pouquinho mais pra frente aqui no podcast, mas o Xavi também era um jogador, uma peça fundamental pro esse Barcelona ter ganho as Champions Leagues, os campeonatos espanhóis que eles ganharam. O Xavi era uma peça-chave, né? Tu ia falar. Eu ia fazer esse trocadilho maravilhoso. E além disso, o Xavi, ele tava no time da Espanha, também como titular, também como peça fundamental, que ganhou 2 Euros e ganhou a Copa do Mundo. Por que eu escolhi o Xavi e não coloquei o Iniesta? Eu entendo que o Xavi, ele tem um papel de organizar o time melhor do que o Iniesta. Eu entendo que o Iniesta, apesar de não ter tantos gols na carreira, ele é mais ofensivo que o Xavi. Muita gente coloca os dois lado a lado, mas quando a gente começa a analisar o jogo do Barcelona, não era tão bem assim, tá? Eles tinham papéis diferentes no time. Eles eram complementares, eles não faziam a mesma coisa, por isso que deu tão certo assim. Eles ocupavam lugares distintos no campo. E por conta do passe, do QI de jogo, do poder até defensivo do Xavi, dessa coisa de ser o maestro, organizar o time, uma segunda peça aqui de transição de meio de campo ficou sendo o Xavi. Acho que falta um meio pra cada um aqui, né? Cara, até falando um pouco do Xavi, o Xavi, ele é responsável por 2 tragédias do futebol, que eu diria. Eu vou já abrir aqui que eu não sou muito fã do tic-tac. Eu sou da teoria de que o tic-tac estragou o futebol, porque virou um jogo um pouco burocrático demais ali, de passe pro lado até surgiu uma oportunidade. Não, tô exagerando. Foi um time que ganhou tudo que podia ter ganhado, mas que não era... O tic-tac até era divertido, mas o time da Espanha, que foi campeão da Copa do Mundo, era insuportável de assistir. Eu até peguei aqui pra não falar besteira, mas esse time da Espanha fez 8 gols em 7 jogos e ganhou, vamos até ver aqui. Cara, eles ganharam 4 jogos por 1-0 nessa Copa do Mundo. Foi a Copa do Mundo mais broxante que a gente já viu, assim, em termos de futebol. Então, mas é o futebol da eficiência, você não acha? Tá vendo isso? Não é índice disso? Cara, não, esse é o famoso futebol do resultado, né? Futebol da eficiência, eu acho que dá pra colocar o Bayern atualmente mais no futebol da eficiência do que o futebol da eficiência dessa época, sabe? É o futebol do resultado, meio que ganhou por 1-0, ganhou, mas era... Cara, eu achava muito chato de assistir esse time da Espanha, especialmente o time da Espanha, porque não tinha o Messi. O Messi era o que fazia o Barcelona ser espetacular. Então, exatamente esse é o ponto. A Espanha era o tic-tac sem o Messi. Se o Messi tivesse o passaporte espanhol, aí esse jogo ia acabar 3-4-0. É verdade, esse ponto tá perfeito, exatamente. Exato. Cara, a Espanha jogava o tic-tac do Barcelona sem o Messi. E aí você via o quanto era ridículo o futebol dos caras, assim. E o quanto o Messi é genial. Então, o tic-tac prova que assim, o papel do Xavi, o papel do Iniesta eram muito importantes, mas eu não coloquei o Xavi por causa disso, porque eu não gosto daquele estilo de futebol do tic-tac, exceto pelo Messi. Mas mesmo assim, mesmo sem Messi, eles levaram pra casa uma Copa do Mundo. Sim. Dá resultado, cara. Então tem que conhecer a eficiência. O resultado existe. E 2 Euros, né? Dá resultado sim, cara. Não vou negar o resultado, mas do ponto de vista do entretenimento, cara, não consigo, sabe? Pra mim, eu acho que o esporte ele é um pouco de tudo, né? Um pouco de resultado, um pouco de entretenimento e, cara, não consigo engolir. Garra, chuta canela também. Eu entendi o que o Saito falou, ele tem razão, mas de
se teve esse time, o primeiro, né, vamos lá, a Copa do Mundo da Espanha foi sofrida, se eu não me engano eles empataram o primeiro jogo com a Suíça, posso estar falando besteira. Perderam por 1-0. Ah, eles perderam 1-0, exatamente. Perdeu de 1-0. E talvez foi a única campeão do mundo que começou perdendo. E o craque foi o Davi Villa, assim, ele teve que jogar muita bola nessa Copa, acho que teve até um jogo contra o Paraguai que foi bem sofrido esse jogo, e eu concordo nesse aspecto de que a Espanha, né, até a final da Copa foi pra prorrogação, né, até a Iniesta fez o gol contra a Holanda na prorrogação. Exato. Mas, cara, o Xavi, né, junto com esses times, ele tem lá as Champions League, né, com o Barcelona, ele tava nessa Champions League de 2006 com o Ronaldinho, ele já fazia parte, e também da do Messi, e na Espanha eles conseguiram ganhar, né, 2 Euros e uma Copa do Mundo, né, são poucos times que conseguem fazer isso, mas eu entendo o que você tá dizendo e eu tô curioso pra como que você fecha o seu meio de campo aí, Sai. Bom, então aproveitando a deixa aqui, já que todo mundo precisa fechar o seu meio de campo com um jogador, eu vou fechar o meu. Eu trouxe um jogador lendário aqui também. Eu vou falar essa palavra muitas vezes, mas é porque não tem como não falar desses jogadores disso, né? E o cara que eu vou colocar pra fechar meu meio de campo é ninguém menos, ninguém mais do que o senhor Zidane. O cara esse sim é o melhor jogador que eu vi jogar. É um cara espetacular. Então o Zidane foi campeão da Champions League uma vez só. Eu até fiquei impressionado porque eu imaginava que os Galácticos tinham ganhado um pouco mais, mas eu fui traído pela memória. Ele foi campeão da Copa do Mundo de 98, destruindo o Brasil. Ele não foi campeão em 2006, mas ele claramente foi o melhor jogador daquela Copa, mesmo com 8 anos de diferença da Copa de 98, ele já não tava mais no auge físico, mas ele foi o melhor jogador da Copa de 2006. Ele tem na estatística uma outra estatística que não vai ser mais batida, que foi, ele tem uma cabeçada no Materazzi, né? Naquela fatídica expulsão ali no jogo contra a Itália. E, cara, pra mim ele tava no caminho pra ser o melhor jogador da Copa e campeão de novo, e isso ia fazer com que meio que o legado histórico dele fosse muito absurdo, né? O Zidane também foi o melhor do mundo da FIFA 3 vezes e ele foi bola de ouro em 98. Então, é um cara muito, muito, muito técnico, um cara que tem várias, se você jogar no YouTube, você vai ver várias jogadas de domínio de bola, de passe, de chute, e o cara é espetacular. Eu acho que é o melhor jogador que eu assisti jogar. Depois ainda virou um super técnico, o que é muito absurdo. Então, por isso que eu guardei o Zidane ali pra fechar o meu meio de campo.